Oi, minhas girls. Hoje eu vou ensinar Oriente Médio, Frente Wagner. Vou ensinar pra vocês Oriente Médio. Aqui, ó, eu espero que vocês estejam conseguindo enxergar. Aqui tem um mapinha do Oriente Médio. Oriente Médio é essa partezinha aqui, ó, um pouquinho mais, mas eu não sei desenhar, claramente não é assim, mas não sou desenhista, então deixa assim. A gente precisa lembrar do que? De acidentes geográficos. O que são acidentes geográficos? São lugares formados de forma natural. São tipo um monte de coisas que a natureza fez sem a mãozinha do ser humano tocando lá. Então vamos começar. Eu vou começar por partes. Eu vou começar pelo mais importante, que é o canal. Desculpa, eu adoro esse nome. Canal de Suez. Que fica aqui, ó. Fica entre a África e o Oriente Médio. Lembre disso. A África, Oriente Médio, tem tipo uma passagenzinha assim que quase nem dá pra ver no mapa. Aí é o Canal de Suez. Aqui, ó. Certo? Certo. Aí agora a gente vai falar dos estreitos. O que são os estreitos? É tipo o Canal de Suez. Tem só um negocinho pequenininho passando. São 2 estreitos que você precisa lembrar. Esse estreito que fica entre a ponta da África e o Oriente Médio, que é chamado de Estreito de Puta merda. Estreito de Bab del Mandab, que fala que eu sou árabe, eu sou árabe. Aí você só precisa lembrar de como escreve, você não precisa saber como é que fala. Eu acho que estou falando errado, mas eu sei como é que escreve. Bab, B-A, oi, calculador. Top. Obrigada. Bab, B-A-B, del, mexicano, Mandab. Mandab não. Mandeb. M-A-N-E-B. Bab del Mandeb. Aí eu não sei se está certo. Aí temos o Estreito de Hormuz, que fica entre o próprio Oriente Médio. Então, Bab del Mandeb, entre a África e o Oriente Médio. Estreito de Hormuz, O-R-M-U-Z, Hormuz, é o estreito que fica aqui, ó, no meio do Oriente Médio. Divide quem? O Golfo Pérsico com o Golfo de Omã, entendeu? Divide quem? Golfo Pérsico com o Golfo de Omã, tá? Olho. Tem que lembrar, sempre vai ser uma palavra que tem acento. Então, ou começa com O, ou começa com A. E sempre vai ser 3 palavrinhas. 3 palavrinhas não. 3 letrinhas. Então vamos recapitular, porque isso é importante e isso vai cair. Aqui é o Canal de Suez, lá em cima. Aqui é o Estreito de Bab del Mandeb. Aqui é o Estreito de Hormuz. Certo? Certo. Vamos para os golfos. Aqui, como eu disse, é o Golfo Pérsico, que fica dentro do Oriente Médio. Aqui fora fica o Golfo de Omã. Aqui do ladinho, não, aqui é mar. Cadê? Aqui, ó, é o Golfo de Andev. Andev. A, acento, D, E, V. Adev, não sei. Adev. São, lembrando, são um canal, 2 estreitos, 3 golfos, né? 3 golfos e 1, 2, 3, 4, 5. 5 mares. 5 mares. Os mares não são muito importantes, mas é bom saber. Aqui, ó. Onde fica aqui? Mar Mediterrâneo. Isso aqui. E aqui? Mar Negro. Isso aí. Eu aposto que vocês estão respondendo. Aqui fica o mar da Arábia. É o mar porque encosta na Arábia. O mar da Arábia. E aqui, cadê? Isso não é mar. Fica o mar da Arábia, Arábiazinha. Aqui fica o Mar Vermelho. E aqui, esse nome é de
fica o Mar Cáspio. C-A, acento, S-P-I-O, Cáspio. Então, relembrando, Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, Mar Negro, Mar Cáspio, Mar da Arábia, ai, Mar da Arábia, tá ótimo. Decoraram? Show! Vamos para geral. Clima do Oriente Médio: árido e semiárido, predominantemente. Não quer dizer que todo o Oriente Médio é assim. Ele tem mais árido e semiárido. Você lembrando da palavra árido, você já lembra do clima. Árido e semiárido. É o quê? Árido e semiárido. Isso, repetindo comigo. Vamos para a vegetação. São as xerófitas. E os steppes, caatinga brasileira. Tem que lembrar. Caatinga brasileira tem muito steppe. E xerófitas também tem no Brasil, só não lembro onde. Então, clima árido e semiárido. Vegetação, xerófitas e steppes. Fechou? Fechou. Relevo, planaltos e montanhas. Acabou. Você tem que lembrar de uma coisa. Você tem que lembrar da planície. Planície? Você tem que lembrar da planície do Mediterrâneo. Porque o que acontece? O relevo do Oriente Médio são dois principais. Mas existe uma puta depressão no Oriente Médio. Você faz trocadilho. Ai, tem muita guerra, tem muito o quê? Depressão, exatamente. Tem muita depressão no Oriente Médio, tanto mentalmente quanto naturalmente, né? Fisicamente. E você também tem que lembrar que existe a planície do Mediterrâneo. Você lembrando de depressão e planície do Mediterrâneo, que são exceções, extremamente grandes exceções, planície do Mediterrâneo e depressões, uma grande depressão, no caso, que tanto faz, ninguém se importa, você lembra que você vai por eliminação. Você lembra que é predominantemente feito por planaltos e montanhas. Entendeu? Então, relevo do Oriente Médio, do Oriente Médio, planaltos e montanhas, mas existem exceções, tipo a planície do Mediterrâneo e uma grande depressão. Só um. Ok. Hidrografia. Deserto não tem água, é pobre, mas como não tem água, muita gente precisa de água. Então, é pouca, mas muita gente precisa, muita gente necessita. Então, é pouca água, mas com muita gente querendo. Isso causa o quê? Guerras. Isso aí, isso causa guerras. Aí temos a agricultura, que a agricultura tradicional é grãos, grãos, oliveiras, tamareiras, um monte de coisa mais voltada para os grãozinhos assim, mas eles não são muito porque deserto não tem como fazer muita agricultura. Temos as indústrias, que são os parques industriais. Eles não são influenciados. A indústria, ela não tem um investimento bom. A indústria não tem indústria. A indústria não tem. Aí temos, petróleo eu falo depois. Que o Oriente Médio é o berço das 3 maiores religiões monoteístas. Não é pra falar que são uma das 3 maiores religiões, que isso daí é preconceito. De alguma forma, eu sei que o Wagner vai inculcar que é preconceito. Então, o berço das 3 maiores religiões monoteístas. O que é monoteísta? Um deusinho só. Islamismo, cristianismo e judaísmo. Lembrou? Islamismo, cristianismo, judaísmo. Judaísmo, judeus, cristianismo, cristãos, islamismo, muçulmanos. Isso aí. Vocês não... Ó, de olho. A localização. Como vocês viram aqui, né? A localização dele é, tipo assim, maravilhoso. Maravilhoso porque ele fica no meio de 3 continentes e ele fica banhado por 5 mares. Então, tipo assim, você consegue comercializar com todo mundo.
ficar no meio de 3 continentes e ter acesso a 5 mares é maravilhoso. Tanto, ó, vou explicar o nome Oriente Médio. O que é Oriente? Oriente é leste. Oriente igual a leste. Médio é igual a meio. Então é leste no meio. Por que é leste no meio? Por conta de uma visão eurocentrista. Porque se a gente pegar a Europa e deixar ela no meio, o Oriente Médio vai estar a leste no meio do... Maldita Europa, mas tá bom. Vamos falar do petróleo, que é o mais importante. Petróleo, atenção, não é o mais importante. Eu vou recapitular aquilo ali de novo. Petróleo. Foco. Golfo Pérsico. Onde fica o Golfo Pérsico? Ah, já falei a resposta. O Golfo Pérsico fica aqui, ó. Aqui é onde tem a grande parte do petróleo. Golfo Pérsico. Fechou? Fechou. E o petróleo do Oriente Médio, ele é todo exportado. O que acontece? O Oriente Médio só exporta petróleo. O Oriente Médio não pega esse petróleo para poder se desenvolver, criar indústrias, se industrializar, passar de subdesenvolvido para um país desenvolvido. Ele não faz isso. O petróleo é uma riqueza muito desigual. Por quê? Porque quem é dono dessas petroleiras, né, que é tipo rico, assim, que está envolvido com petróleo, eles ficam ricos, mas eles ficam ricos exportando esse petróleo para fora. Por quê? Porque como eles têm a grande maioria de petróleo, tirando eles, tem o Equador e a Venezuela, e alguns países da África, que eu não estou lembrando agora, eles, muito dinheiro, muito dinheiro. Mas aí de vez eles usarem esse petróleo, venderem mais barato, sei lá, só usarem para poder desenvolver o país deles, ou pelo menos o subcontinente, porque o Oriente Médio é um subcontinente, a América do Sul também é um subcontinente, tá? Comparações. Falta. Voltando. De vez eles usarem o petróleo para poder mudar o país deles, eles só exportam. Por quê? Só se importa com a riqueza. Bem-vindo ao mundo capitalista, né? E aí, nada do petróleo é utilizado. Então, não é para um benefício rico para o país. É um benefício rico para o cara que é dono das petroleiras. Aí, aqui, ó, como funcionava o comando dos petróleos. São duas fases. A primeira era a fase das 7 irmãs. O que é as 7 irmãs? As 7 irmãs são grandes empresas de fora, não são empresas do Oriente Médio, são empresas de fora, tomavam tudo dos petróleos. Eles exploravam muito petróleo, muito, e pegavam para si, e o lucro ficava com quem? Não era para o Oriente Médio, ficava com elas. E aí eles se revoltaram e falaram, não quero. Expulsaram as 7 irmãs. Quem é as 7 irmãs? Eu esqueci, mas são empresas de petróleo. Não vai perguntar, me fale um exemplo das 7 irmãs. Não vai cair isso, né? Pelo amor de Deus. E o segundo, aí expulsaram as 7 irmãs. E aí criaram a OPEP, Organização de Países Produtores de Petróleo. Já tô indo! É a Organização de Países Produtores de Petróleo. E aí a OPEP, ela cuida de tudo, sobre o preço, se vai ser mais caro, se vai ser mais barato, se está muito desvalorizado, pipipipopopó, e é isso. A OPEP também já fez a primeira crise do petróleo, porque os países ocidentais, teve a guerra lá da Israel e Palestina, que muito tempo, essa guerra tá pra caralho. Primeiro conflito entre Israel e Palestina, eles viram que o mundo ocidental apoiou Israel. E aí falaram, vocês apoiaram Israel? Aí então, toma aí, ó. Aumentou o preço do petróleo. E aí teve a primeira crise. Não vai cair isso porque não cai conflitos, por enquanto. E aí, em geral, a OPEP é que está controlando todo o petróleo hoje. E é isso, fechou. Agora vamos voltar pra cá, ó. Importante. Vamos falar comigo? Vamos começar pelos mares agora.
Mediterrâneo, Mar Negro, Mar Cáspio, Mar Vermelho, Mar Árabe. Mar da Arábia. Ui, sempre confundo. Agora vamos pros golfos. Golfo Pérsico, Golfo de Omã, e Golfo de Adev, certo? Vou repetir. Golfo Pérsico, Golfo de Omã e Golfo de Adev. Adev. A-D-E-V. Vamos agora para os estreitos. Estreito de Bab del Mandeb. Bab del Mandeb. Eu preciso falar. E aqui tem o estreito de Hormuz. Bab del Mandeb fica entre a África e o Oriente Médio. O estreito de Hormuz fica dentro do Oriente Médio, tá bom? Tá bom? Tá bom. E aqui é o quê? O canal de Suez. E é isso. Acabamos. Geografia do Vale. Beijinhos pra vocês.